Olá a todos, hoje nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo com multiplicação e divisão de números inteiros. E eu sou a professora Silvia Soares. Vamos ver a multiplicação ou a divisão de números inteiros com sinais iguais, tá? O resultado é um número positivo. O resultado tanto da multiplicação ou da divisão, quando os números inteiros são iguais, ele é positivo. Então, vamos ver lá. Aqui eu tenho mais 5 vezes mais 3, né? Eu vou fazer a operação de sinal. Mais vezes mais vai me dar mais. E 5 vezes 3, 15, tá? Veja que os dois números têm o mesmo sinal, certo? Então, por isso, o resultado ficou positivo. Vamos ver agora quando os números são negativos. Então, aqui eu tenho menos 2 vezes menos 4. Vou fazer a operação de sinal. Menos vezes menos, mais. E 2 vezes 4, 8. Observe aqui que também, quando eu tenho dois números negativos em uma multiplicação, eu faço a operação de sinal e o resultado vai ficar positivo, tá? Aqui eu tenho 6 vezes 5, dois números positivos. Então, 6 vezes 5 é igual a 30. Observe que na multiplicação, né, quando eu tenho números com sinais iguais, o resultado sempre fica positivo. Vamos ver agora a divisão. Aqui eu tenho mais 15 dividido por mais 3. Então, mais dividido por mais vai dar mais. E 15 vezes 3 é igual a 5. Ou seja, mais 15 dividido por mais 3 é igual a 5. Vamos ver outro exemplo. Menos 42 dividido por menos 6. Menos dividido para menos vai me dar mais. E 42 dividido para 6 é igual a 7, tá? Então, vamos ver mais um exemplo. Aqui eu tenho 30 dividido por 5, né? 30 dividido para 5, 6. Se você observar, também na divisão, quando eu tenho sinais iguais, o meu resultado, ele é positivo, tá? Então, aqui eu tenho uma tabelinha, olha. Quando eu tenho dois números com sinais iguais, tá? Mais vezes mais, isso vai ser igual a um resultado positivo. Se eu tiver um número menos vezes menos, isso aqui vai ser igual a um número positivo. A mesma coisa acontece quando eu estou na divisão. Então, mais dividido para mais, isso é igual a um valor positivo. E menos dividido para menos, isso também é igual a um valor positivo, beleza? Vamos ver aqui, na multiplicação ou divisão de números inteiros com sinais diferentes. Quando eu tenho dois números inteiros com sinais diferentes, ou seja, um positivo e o outro negativo, o resultado é um número negativo, tá? Então, vamos ver. Aqui eu tenho mais 3 vezes menos 7. Então, eu faço a primeira operação do sinal. Mais vezes menos, menos. E 3 vezes 7, 21. Ou seja, mais 3 vezes menos 7 é igual a menos 21. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho menos 2 vezes mais 6. Então, faço a operação de sinal. Menos vezes mais é menos, e 2 vezes 6 é igual a 12. Ou seja, menos 2 vezes mais 6 é igual a menos 12. Vamos ver outro exemplo. Aqui eu tenho menos 9 vezes 5. Esse 5 aqui, lembrando que ele é positivo, tá? Então, esse menos com mais daqui vai dar menos. E 9 vezes 5 igual a 45, certo? Vamos ver mais um. Aqui eu tenho 8 vezes menos 2. Lembrando que esse 8 é positivo, então, esse positivo vezes esse negativo
vai dar negativo. E 8 vezes 2 igual a 16. Isso na multiplicação. Vai acontecer a mesma coisa quando a gente for fazer a divisão dos números inteiros, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais 25 dividido por menos 5. Então, mais dividido por menos, menos. E 25 dividido por 5, 5. Ou seja, mais 25 dividido por menos 5 é igual a menos 5. Aqui eu tenho menos 21 dividido por mais 7. Então, mais com menos vai me dar menos. E 21 dividido para 7 é igual a 3. Então, menos 21 dividido por mais 7 é igual a menos 3. Vamos ver outro. Aqui eu tenho 8 dividido por menos 2. Aqui o 8 ele é positivo, então mais dividido para menos, menos. E 8 dividido por 2, 4. Tá? Seguindo aqui, no último exemplo, aqui eu tenho menos 16 dividido por 4. Então, menos dividido pelo mais que tem aqui, menos. E 16 dividido para 4, 4, certo? Aí vão me perguntar por que eu coloquei esse parêntese no menos 2 aqui. Porque como ele é um número negativo, né, ele precisa ficar dentro do parêntese, dentro do momento da divisão, certo? Resumindo nossa história. Quando eu tenho dois números com sinais diferentes, o meu resultado vai ser sempre negativo, ou seja, mais vezes mais, menos igual a menos. Ou menos vezes mais, o resultado vai ser menos. Isso na multiplicação. Na divisão vai ser a mesma coisa. Então, mais dividido para menos, menos. E menos dividido para mais igual a menos, certo? Vamos ver uma propriedade muito importante que nós vamos utilizar no 7º, no 8º e no 9º ano, quando vocês estiverem estudando, e até no ensino médio, certo? Que é justamente a propriedade distributiva da multiplicação, tá? Multiplicar um número inteiro por uma expressão algébrica é o mesmo que multiplicar esse número por todas as parcelas da expressão. Ou seja, vamos ver aqui no exemplo. Aqui eu tenho 3 vezes menos 5 mais menos 2, tá? Eu tenho um número multiplicando uma expressão algébrica de uma adição, tá? Como é que nós vamos resolver isso? Eu vou baixar o 3 e vou multiplicar, só que eu preciso tirar isso aqui do parêntese. Então, eu vou abrir o colchete, vou eliminar o parêntese do menos 5 normalmente, tirando ele do parêntese, eu fico com menos 5. Aqui eu tenho mais com menos, isso vai ser menos. Aí eu baixo o 2 e fecho o colchete, certo? Aqui eu vou ter que multiplicar as parcelas da expressão, ou seja, 3 vezes o menos 5, então eu vou fazer 3 vezes o menos 5, menos, que é esse sinal que está aqui, ó, de vermelho, menos 3 vezes 2, tá? Isso vai ser igual a... Aqui eu tenho uma multiplicação, certo? Aqui eu tenho outra multiplicação, tá? Então, aqui é positivo, mais 3 vezes menos 5. Lembram que na multiplicação, mais vezes menos vai dar menos. E 3 vezes 5, 15. Então, por isso ficou menos 15. Vou baixar o sinal de negativo, menos, e 3 vezes 2, 6. Tá? Isso vai ser igual a quanto? Aqui, ó, eu tenho dois números com sinais iguais. Lá na adição, nós estudamos que quando eu tenho dois números com sinais iguais na adição, né? Eu tenho que somar os valores e repetir o sinal. Então, eu vou somar 15
15 mais 6, né? E repetindo o sinal, eu vou ficar com menos 21, certo? Agora, vamos ver o exemplo 2. Eu tenho aqui 4 vezes menos 6 mais 9, tá? Primeiro, eu vou fazer menos 4 vezes o menos 6, ó. Menos 4 vezes o menos 6. Vou colocar esse sinal de mais aqui e vou pegar menos 4 vezes 9. Menos 4 vezes 9. Isso vai ser igual a... Aí, bem aqui, ó, menos vezes menos vai dar mais 4 vezes 6, né? 4 vezes 6, 24, certo? Aqui, mais com menos vai dar menos, né? E 4 vezes 9, 36, certo? Bem aqui, ó, 4 vezes 9 vai dar os 36. 24 menos 36 vai ser igual a quanto? Aqui, ó, nós já temos dois números com sinais diferentes. Ou seja, eu vou ter que fazer uma subtração dos valores e vou ter que repetir o sinal do maior valor. Então, 24 menos 36, subtraindo 36 menos o 24 vai dar 12. Como o 36 ele é maior, o número maior, ele é negativo, então vai ficar menos 12, tá? Partindo seguindo. O elemento neutro da multiplicação. O elemento neutro da multiplicação é o zero, ou seja, qualquer número que multiplicado por zero é igual a zero, tá? 5 vezes 0 é igual a 0, menos 32 vezes 0 é igual a 0, 0 vezes menos 2 é igual a 0, 0 vezes 7 é igual a 0. Ou seja, qualquer número que nós multiplicarmos por 0 vai ser igual a 0, certo? Vamos ver os outros exemplos aqui, só que em forma de problemas, tá? Vamos ler os dados apresentados abaixo. Aqui diz, quero pagar com um cheque de R$50 para 30 dias, outro para 60 e outro para 90 dias, né? Como é que eu vou resolver isso? Utilizando a multiplicação, né? Primeiro eu me pergunto, qual o valor total que a consumidora estará pagando pela compra, tá? Para isso, nós vamos fazer a interpretação do problema, tá? Primeiro, qual é o valor do cheque que a consumidora irá pagar? Se você observar, ela disse aqui que ela quer pagar com um cheque de R$50. Então, qual o valor do cheque que a consumidora irá pagar? É um cheque de R$50. Depois, eu me pergunto, quantos cheques ela vai dar para pagar a compra? Se você observar, ela disse aqui que ela vai pagar com um cheque para 30 dias, o outro com 60 dias e o outro com 90 dias, né? Então, foi um cheque de 30 dias, foi um cheque de 60 dias e foi um cheque de 90 dias, totalizando 3 cheques, certo? Para responder a pergunta que foi dada, qual o valor total que a consumidora estará pagando pela compra, eu vou fazer uma multiplicação, tá? Então, nós vamos ter 50, que é o valor da parcela do cheque, né? Vezes 3, que foi os 3 cheques que ela deu. Então, 50 vezes 3, 150, certo? Então, assim a gente interpreta o problema. A gente lê primeiro o problema e depois vai tirando os dados principais que tem dentro do problema para montar uma expressão para resolver e dar o resultado final, certo? Vamos ver um outro. Mas antes a gente precisa dar a resposta, né? Qual foi o valor total da compra, né?
Logo, a consumidora irá pagar R$ 150. Vamos para um outro exemplo. Aqui eu tenho um submarino, certo? E o problema diz o seguinte: um submarino está a 20 metros abaixo do nível do mar. Se ele está abaixo do nível do mar, nós já sabemos que vamos utilizar números negativos, certo? Então, lendo de novo o problema. Um submarino está a 20 metros abaixo do nível do mar, que foi atingida em 4 etapas. Se em cada etapa o submarino submergia a mesma quantidade de metros, quantos metros ele submergiu em cada etapa, certo? Então, vamos ver lá, vamos começar a interpretar o problema, tá? Então, quando eu digo abaixo do nível do mar, nós vamos representar com números inteiros negativos, ou seja, se o submarino está a 20 metros abaixo do nível do mar, isso significa que ele está a menos 20 metros, né? Só que foi atingida em 4 etapas. Esses 20 metros foram atingidos em 4 etapas, né? Aqui eu tenho a primeira, a segunda, a terceira e a 4ª etapa, certo? E nessas, somando todas as 4 etapas, deu justamente os 20 metros de profundidade, tá? Então, eu vou pegar como 20 metros abaixo do nível do mar é menos 20, então eu vou ter menos 20 e vou ter que dividir isso pelas 4 etapas que o submarino fez, né? Então, menos 20 dividido para 4 vai ser igual a quanto? Só que aqui eu tenho menos, né? Esse aqui menos. Com esse sinal de mais do 4 vai ser um número negativo. E 20 dividido para 4, 5. Então, menos 20 dividido para 4 é igual a menos 5. Ou seja, em cada etapa do submarino, o submergia menos 5 metros, ou seja, nessa primeira etapa foi menos 5, nessa segunda menos 5, nessa terceira menos 5 e na 4ª menos 5, tá? Então, cada etapa que ele fazia, ele submergia menos 5 metros, ok? E vamos para a atividade para nós treinarmos todas essas questões, tá? Então, até a próxima aula.